Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Base para o Cálculo. Aqui eu vou te ensinar as estratégias básicas para você conseguir a sua aprovação em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é inequação produto quociente. Galera, isso aqui é muito importante para o cálculo, né? Como que você determina o estudo de sinal de uma função. Essa função pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero. E quando você tem uma inequação produto quociente, o estudo de sinal é mais complicado. Tudo bem? Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo e fica comigo até o final, porque eu vou passar um método que poucas pessoas conhecem. É o método da reta única. Você vai resolver esse tipo de exercício muito rápido. Muito rápido. Inclusive, eu vou mostrar o método adicional, que é aquele método do quadro de sinais, tem que fazer um monte de coisa, e logo depois eu explico o método reta única e faço vários exemplos. Então, galera, eu quero que vocês aprendam a usar o método reta única e nunca mais usem o método quadro de sinais, tá? Esse é o meu principal objetivo aqui, porque é muito fácil, é muito mais prático. Então, vem comigo! Vamos começar com o estudo de sinal de uma função grau zero. Toda função grau zero, também chamada de função constante, é quando o y é igual a k. Ou seja, y igual a 2, y igual a 10, y igual a π, y igual a um número qualquer. O estudo de sinal de uma função grau zero é o estudo de sinal mais simples que tem, galera. Ele é o mais fácil e por isso eu gosto de começar com ele, tá? Vamos supor aqui que o y é igual a um número positivo, y igual a 10. Agora o y é igual a um número negativo, y igual a menos π, por exemplo. E por último, o y pode ser zero, né? Ele vai cortar o eixo x em zero. Enfim, toda função grau zero tem uma reta horizontal. Então, y igual a 10 vai ser uma reta horizontal que corta o eixo y em 10. O y igual a menos π vai ser uma reta horizontal que corta o eixo y em menos π. E o y igual a zero vai ser uma reta horizontal que corta o eixo y em zero. E vai coincidir com o próprio eixo x, ok? Y igual a zero é a reta horizontal que representa o eixo x. Beleza. Galera, presta atenção agora. Quando a gente fala sobre estudo de sinal, você tem que pensar sempre no estudo de sinal de y, certo? Da função f de x de y. Então, nesse caso aqui, o y é sempre 10. Olha lá, o y é sempre positivo. Tudo bem? Nesse próximo caso, o y é sempre negativo, porque a função era sempre menos π. E no último caso, o y vai ser sempre zero, né? Aí o estudo de sinal aqui é sempre igual a zero, não vai ser positivo nem negativo. Então, o que é estudo de sinal? É verificar aonde a função é positiva, aonde é negativa e aonde ela é zero. Agora, galera, não precisa do esboço completo da função para você verificar o sinal, tá? Basta você verificar o formato do gráfico e as raízes. E é o que a gente vai aprender agora no estudo de sinal de primeiro grau. Aqui nós temos duas opções. Se o a for maior que zero, a função é crescente. E se o a for menor que zero, a função é decrescente. Se a função for crescente, ela vai ser uma reta crescente, assim, ó. Aí você vai lá e acha a constante, vamos chamar a constante aqui de k. E tem uma segunda opção. A segunda opção é quando você tem uma reta também, só que ela é decrescente. Ó, ela é decrescente, aí o estudo de sinal muda. Toda função grau zero, ou seja, ela está no formato ax mais b com a diferente de zero, né? Porque se o a for zero, vai ficar y igual a b, que é a função constante. A gente acabou de ver. Então, ax mais b com a diferente de zero, o gráfico vai ser sempre uma reta inclinada, que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Agora, vamos analisar esses dois tipos, tá? A função, depois aqui da raiz, que eu chamei de k, o gráfico está acima do eixo x. Se está acima do eixo x, com certeza, esses valores são positivos, certo? Então, aqui é positivo e abaixo. Se abaixo do eixo x a função está lá embaixo, ok? O gráfico vai ser negativo. É simples assim. Agora, galera, você poderia colocar também o eixo y aqui, ó. Aí você acha onde o gráfico corta o eixo y e tal. Perceba que é a mesma coisa, olha só.
Depois aqui dessa raiz, olha, como o gráfico está acima do eixo X, o sinal do Y vai ser sempre positivo lá. Vai ser sempre positivo. E abaixo do eixo X, o gráfico lá vai ser sempre negativo. Então, normalmente as pessoas fazem análise de sinal completo, né, com o eixo Y e tal, mas não precisa, tá? Faz esse macete aqui que você vai ganhar muito tempo. É bem mais rápido. Então é o seguinte, se o gráfico está acima do X, positivo, está abaixo do eixo X, negativo. Aí você vai precisar só do gráfico, do formato e das raízes. Simples assim. Então vamos lá, vamos estudar o sinal dessa função aqui, ó. Eu quero saber aonde o Y é positivo, aonde o Y é negativo e aonde o Y é zero. Quando pede estudo de sinal, eu tenho que fornecer essas três informações, tá? Maior, menor e igual a zero. Sempre assim. Se aparecer uma inequação, aí ele pode pedir maior, maior igual, menor ou menor igual, mas se falar em estudo de sinal, o estudo completo do sinal, você tem que fornecer essas três informações. Então, nesse caso aqui, ó, o y vai ser positivo quando o x está depois da raiz, então x maior do que k. E ele é negativo quando o x está antes da raiz, x menor que k. E ele vai ser igual a zero quando o x é exatamente igual a k. Fechou? Isso é estudo de sinal. Ok? Próximo. Aqui o estudo de sinal, gente, vai ser o contrário. Antes era menos, depois mais. Agora vai ser mais, depois vai ser menos. Beleza? Quando que o y é maior que zero? Quando o x está antes da raiz. Antes. Então, quando o x for menor do que k. Quando que o x é negativo? Quando o x é depois da raiz. Então, x maior que k. E quando que o y vai ser zero? Quando o x for exatamente zero. É isso. Beleza? Fizemos o estudo de sinal aí dos dois tipos de reta de primeiro grau. Ou é crescente ou é decrescente. Agora, muita gente erra e fala que o mais está aqui. Ou então que o menos está aqui. Olha. Gente, presta atenção. Tá? Olha isso aqui. Tem alguma... Ó, olhando para essa região aqui, não tem gráfico. Então não tem como você pôr nada ali. Tá? E aqui também não tem nada. Daqui para cá não tem nada. Então não vai falar que é mais ou que é menos. Não faz o menor sentido isso. Você vai olhar o seguinte, aqui, ó. Pega esse intervalo aqui, esse intervalo. O gráfico está acima? Não, ele está abaixo. Se está abaixo é negativo, se está acima é positivo. Simples assim. De novo, não precisa do eixo vertical, não precisa do intercepto vertical. É bem simples. A gente está focando aqui só no estudo de sinal da função. Beleza. Agora, vamos para o estudo de sinal de segundo grau. É quando você tem ax2 mais bx mais c com o a diferente de zero, né? Porque se o a for zero, aí cai numa equação de primeiro grau, que a gente acabou de ver. Beleza. Dessa vez, galera, a gente tem 6 opções. O a pode ser maior que zero e o a pode ser menor que zero. Aí você, com a maior que zero, você tem 3 opções. Tá? Ele pode ser maior que zero com 2 raízes, com uma raiz ou sem nenhuma raiz. Ó. Com uma raiz, com 2 raízes ou sem raízes. São 3 opções. E quando for menor que zero, você também tem 3 opções. Ele é côncavo para baixo, com 2 raízes, côncavo para baixo com uma raiz, côncavo para baixo sem raiz. Então, ó, com 2 raízes, com uma raiz, sem raiz. Beleza? São só essas 6 opções. Aí, quando ocorre 2 raízes, claro que o delta vai ser positivo. Uma raiz, o delta é zero. Não tem raiz real, o delta é negativo. Então, revisãozinha aí, né, de equação de segundo grau. Agora você vai lá, galera, e acha as raízes. Você tem que achar as raízes. Nas raízes é onde o estudo de sinal vai ser zero. Tudo bem? O que está em vermelho aqui são as raízes. Vamos estudar o sinal, então? Olha só. Antes dessa primeira raiz, o gráfico está acima. Então, é mais. Menos e mais. Agora, aqui é o contrário. Aqui, ó. Antes dessa raiz, o gráfico está abaixo. Ele está abaixo. Ó lá. Então, aqui é menos. Nesse intervalo, o gráfico está acima. Então, vai ser mais e menos. Próximo. Aqui, olha, ele vai ser mais depois da raiz, mais antes, só que ele é zero na raiz. Não se esqueça disso.
Você não pode desprezar esse zero aqui, tá? E aqui vai ser menos antes, menos depois. Nesse último caso, vai ser sempre positivo, porque o gráfico está sempre acima e nunca vai ser zero. E aqui ele vai ser sempre negativo. Pronto. Aí, nós temos o estudo sinal dos 6 casos da função de segundo grau. Bem simples. Perceba que você não precisa do eixo vertical, não precisa do interceto vertical e também não precisa do vértice. Você só precisa saber se ela é para cima, para baixo e as raízes. Beleza? Agora, para que serve o estudo de sinal? Lembrando que o nosso foco aqui é o estudo de sinal para o cálculo. Tem várias aplicações, várias. Tá? Você usa isso aqui para saber se a série é convergente, se ela é divergente. Mas a principal aplicação, né, que não dá tempo de falar todas, a primeira aplicação que eu vou falar para vocês é sobre a primeira derivada. Tá? Se a primeira derivada for positiva e se a primeira derivada for negativa. Se a primeira for derivada positiva, significa que o gráfico ele cresce, ele é crescente. E se a derivada primeira for negativa, o gráfico é o quê? Decrescente. Então, você tem que saber o estudo de sinal das funções para interpretar o crescimento do gráfico. Da mesma forma, você pode estudar o sinal da derivada segunda. Derivada segunda. Só que agora a interpretação é diferente. Em vez de verificar se ela cresce ou decresce, você vai verificar a concavidade do gráfico. Se a derivada segunda for positiva, o gráfico f de x ele é côncavo para cima. Ele é côncavo para cima. E se o gráfico é negativo, ele é côncavo para baixo. Então, o estudo de sinal de funções é extremamente importante no cálculo, tá? Principalmente aí no estudo o esboço de um gráfico qualquer. Olha só, por exemplo, o gráfico está sempre crescendo, depois ele continua crescendo. Só que esse ponto aqui, olha, o que aconteceu? Existiu aqui uma mudança de concavidade, ó. Aqui ela é côncava para baixo, depois ela é côncava para cima. Então, para você fazer essa análise no gráfico, tem que fazer a derivada primeira, a derivada segunda e estudar o sinal da derivada segunda. Aí, vamos pegar um outro gráfico aqui, ó. Eu tenho um gráfico que ele é assim. Olha só, ele é sempre côncavo para baixo. Mas, até esse ponto aqui, ele está sempre crescendo. E depois ele cai. Então, você vai usar a derivada primeira e a derivada segunda para verificar o estudo de crescimento. Estudo de crescimento, você vai saber qual é o intervalo em que a função cresce e qual é o intervalo em que a função decresce. E também você vai conseguir, né, identificar qual é o ponto de máximo, qual é o ponto de mínimo, quais são os números críticos. Enfim, usando a derivada segunda, você vai conseguir fazer o estudo de concavidade da função. O estudo de concavidade, você vai verificar aonde ela é côncava para cima, aonde ela é côncava para baixo. Esse ponto aqui de mudança de concavidade, a gente chama de PI, que é o ponto de inflexão. Então, tem várias aplicações, tá? Tem aplicação também em série, você fazer aqueles testes de convergência, de divergência, também tem que fazer estudo de sinal. Enfim, isso aqui é muito usado no cálculo. Então, todos os alunos aí que vão fazer cálculo, então já estão fazendo, né? Tem que saber fazer o estudo de sinal de forma rápida. Agora, esses estudos de sinais que eu passei aqui, grau 0, grau 1 e grau 2, ele é o mais simples que tem, galera. É o basicão, isso aqui é pré-cálculo. Tá? Isso aí você aprende lá no ensino médio ou antes, né? Isso aqui é simplesão. O problema, que é o que mais cai, né, nas derivadas primeira, derivada segunda, é uma inequação produto-quociente. O que significa isso? Você tem funções de primeiro grau em cima, dividido por uma outra função de primeiro grau, por exemplo. Ou você tem duas funções de primeiro grau, dividido por outra função de primeiro grau. Então, não é só fazer o estudo de uma reta, porque tem 3 retas. Aí é mais complicado, não é só fazer crescente, mais e menos, acabou. Não é só isso. Tem um método, é mais complicado, tá bom? Então, aqui, coloquei vários exemplos de inequação produto-quociente. Nessa aqui eu tenho uma função grau 0 com uma função de primeiro grau. Pode ter função de segundo grau também, olha lá.
uma função de segundo grau, com uma função grau zero, com outra função de primeiro grau. Então, quando você tem uma mistura de funções de primeiro grau, segundo grau, função grau zero, em produtos e em quocientes, isso caracteriza uma inequação produto-quociente que é mais complicado. Não é simplesmente fazer. A reta cresce e decresce. Está vendo aqui o que a gente fez? Ó? A reta cresce, mais e menos. É uma parábola côncava para baixo com duas raízes, menos, mais e menos. Não é só isso, tá? Mas lógico que você tem que saber isso, né? Para desenvolver as inequações produto-quociente. Beleza? Então presta atenção. Aqui tem um método muito famoso que todo mundo conhece, que é o método quadro de sinais. Você monta lá um quadro de sinais, dá um trabalho gigante, aí você verifica o sinal de toda essa função aqui, entendeu? Baseado no quadro de sinais. Agora, o principal objetivo da aula de hoje é o método da reta única. Isso aqui pouca gente conhece. Nós vamos fazer o estudo de sinal, tá? Dessas inequações aqui, ó. Nós vamos resolver todas essas inequações de produto quociente usando o método da reta única, tá? É muito rápido, é muito prático. Então vamos lá, galera. Antes de começar com o método da reta única, eu quero relembrar com vocês o quadro de sinais. Tá? Como funciona o método quadro de sinais? Primeiro, você vai ter uma função que pode ser maior ou maior ou igual a zero, pode ser menor ou menor ou igual a zero. Então, o primeiro passo é identificar isso, né? Se é maior, se é menor e tal. Beleza. O segundo passo é fazer o estudo de sinal de cada termo, ou seja, de cada fator. Por exemplo, nesse aqui, ó, nós temos três termos. Ó, três termos. Então, você vai ter que fazer o estudo de sinal desse termo, o estudo de sinal desse, o estudo de sinal desse, de forma separada. E isso é fácil, né? Eu já expliquei como faz aí nas páginas anteriores. Beleza. Agora, no passo 3, você vai montar o quadro de sinais. Como que monta o quadro de sinais? Você vai colocar em cada termo representa uma linha, ok? E cada raiz que você encontrou vai representar as colunas. Aí você completa esse quadro de sinais com sinais, tudo bem? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês lembrarem. E no final, né, a última linha desse gráfico, ele vai representar o termo total. Então, você quebra, você coloca o termo 1 aqui, o termo 2 e o termo 3, faz a análise de sinal, você vai ter aqui o sinal do termo completo. Beleza? E não pode esquecer de verificar o domínio, porque o que zero denominador não pode fazer parte da nossa solução. Beleza, então são 4 passos, basicamente, tá? E, galera, eu vou fazer só um exemplo com 4 sinais. Com calma, seguindo esse passo a passo aqui. Depois, eu vou passar o método da reta única e vocês vão ver que é moleza, é de boa, é muito... Primeira questão, 2x menos 6 dividido por 5 menos x, menor ou igual a zero. Galera, vou usar primeiro o quadro de sinais, hein? 2x menos 6, ele é... Eu quero fazer o estudo de sinal do 2x menos 6. Isso aqui vai ser uma reta crescente. E quais são as raízes? 2x menos 6 igual a zero, 2x igual a 6, o x vai ser 3. Então pronto, já fizemos o estudo de sinal. Mais e menos. Qual que é o próximo? 5 menos x. Agora a gente tem uma reta decrescente. Reta decrescente. Ó. Pronto. Quais são as raízes? Aí tem igual a zero, né? 5 menos x igual a zero, menos x igual a menos 5, o x igual a 5. Tem gente que faz de cabeça, né? Mas cuidado, depois você erra um sinal aí e perde a questão toda. Então aqui, mais e menos. Ó lá. Então eu acabei de explicar isso para vocês. Ó. Reta crescente, a outra reta decrescente. Fechou. Esse é o primeiro passo. Ó. Na verdade, o primeiro passo é identificar. É maior, é menor? Nesse caso aqui, a gente está querendo menor ou igual a zero. O segundo passo é fazer o estudo de sinal de cada termo. Já fizemos. Estudo de sinal do de cima, estudo de sinal do de baixo. Agora a gente vai montar o quadro de sinais. Seguinte, o quadro de sinais, eu vou copiar essa tabelinha aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Quadro de sinais vai ser algo desse tipo aqui, galera. O primeiro termo é 2x menos 6. O segundo termo é 5 menos x. E a última linha vai ser o termo total, entendeu? Vai ser a função total. É sempre assim, tá? Deixa eu diminuir esse negócio para caber ali dentro.
Aí, pronto. E as raízes? Aí você vai colocar as raízes que você encontrou no estudo final. Você encontrou aqui, ó, um x igual a 3 e um x igual a 5. Então, tem que colocar em ordem crescente, tá? Até esqueci de colocar isso aqui no passo a passo. Você vai montar o quadro de sinais. Enfim, essas raízes aqui, elas devem estar em ordem crescente, porque aqui é como se fosse o eixo x, entendeu? Tem que estar em ordem crescente. Cuidado com isso. Beleza? Então, eu vou colocar o 3, depois eu vou colocar o 5. Como só tem duas raízes, essa parte aqui eu posso apagar. Vamos diminuir esse quadro aqui. Aí, vai ficar bem melhor. Aqui também eu posso diminuir. Opa! Pronto. Esse é o quadro de sinais. Percebeu que as colunas são as raízes e as linhas, né, representam cada termo. O último termo é sempre o total e as outras linhas, né, representam o de cima, o de baixo, cada termo da sua inequação do produto quociente. Beleza. Aqui embaixo também vai ter o 3, né? Representa o 3 e o 5. Agora, como você vai preencher esse quadro, galera? Ó, primeiro, o sinal do 2x menos 6. Sinal do 2x menos 6. Galera, o 2x menos 6, né? Eu vou colocar aqui, ó. Você vai olhar para cá. O 2x menos 6, ele é negativo até o 3. Ou seja, aqui, ó, antes do 3, ele é negativo. Entendeu? Essa reta aqui, eu vou até mudar ela de cor, porque ela está aqui só para separar. Ela está aqui só para separar, porque ela tem um termo à esquerda, tá? Dessa reta azul para a direita que a gente vai colocar os sinais. Ou seja, antes do 3 é sempre negativo. Entre 3 e 5 é positivo. Depois do 5 também é positivo. Olha lá. Sempre que é depois do 3, vai ser positivo. Então é só interpretar aquele sinal e colocar o sinal aqui. Agora, se você olhar a linha do 5 menos x, vai ser, olha, positivo até o 5. Então, é positivo antes do 3, é positivo entre 3 e 5, né? Até aqui, ó, até o 5, você vai colocar tudo positivo. Depois do 5, você coloca negativo. Pronto. Agora, presta atenção, galera. Eu quero fazer o quê? Uma divisão. Então, menos com mais, sei lá, eu não estou preocupado com a função, estou preocupado com o sinal. Menos com mais é menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Então, aqui, a gente tem todo o estudo de sinal da função completa. Tá? Só que eu não quero o estudo completo da função. Eu quero onde ela é negativa, né? Menor ou igual a zero. Então, a minha resposta do exercício vai ser antes de 3, depois do 5, que é onde tem o negativo. O positivo eu não quero. Agora, eu quero que seja zero? Eu quero que seja zero? Quero, porque é menor ou igual. Se fosse só menor, você abre os dois. Porque o 3 e o 5 zeram, né? São raízes. Como ele pediu menor ou igual, você tem que considerar as raízes. Aí, como é menor ou igual, dá vontade de fechar tudo, né? Porque as raízes zeram a função. Só que não pode zerar o denominador, galera. Não existe divisão por zero. Quem zera o denominador? Quem zera a função que está aqui? É o 5. Ou seja, você vai fechar todas as raízes, né? Com a exceção das raízes do denominador. As raízes do denominador sempre ficam abertas. Então, eu vou colocar bolinha aberta aqui no 5, para não zerar o denominador, e bolinha fechada no 3. Aí, qual que é a resposta? Ó, x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3, ou o x é maior do que 5. Essa é a resposta do exercício, usando o quadro de sinais. Agora, não foi tão difícil, né, galera? Até que foi de boa. Só que, assim, quando a função é mais complicada, o quadro de sinais fica uma loucura. Dá muito trabalho, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro aí o método quadro de sinais. Coloquei um passo a passo aqui, mais ou menos, para vocês, tá? Mais um exemplo, só que o nosso foco aqui vai ser o método da reta única. Então, vem comigo, galera. Eu vou passar um método incrível para vocês. Eu vou resolver o mesmo exercício, só que agora usando o método da reta única. Vou colocar uma página aqui a mais. Pronto. Fechou. Vou resolver a letra A de novo. Presta atenção, hein, galera. Qual que é o primeiro passo? Depois eu anoto um passo a passo para vocês notarem, tá? Mas, por enquanto, vamos na prática que é mais fácil. Eu vou usar o método que chama método da reta única. Primeiro passo.
encontrar as raízes de cada um dos termos. Não é o sinal, é as raízes. 2x menos 6 é igual a 0. 2x é igual a 6, o x é igual a 3. Pronto, qual que é o outro termo? 5 menos x igual a 0. Menos x é igual a menos 5, o x é igual a 5. Então, pronto, esse é o primeiro passo, encontrar as raízes. O segundo passo é verificar quantas vezes a raiz aparece. Desse caso aqui, ó, quantas vezes o x igual a 3 aparece? O x igual a 3 aparece uma vez. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau. Se isso aqui tivesse elevado a 10, aí aparece 10 vezes. Se tivesse elevado a 15, aí são 15 raízes iguais a 3. Entendeu? Agora vamos supor que, sei lá, você achou uma outra... Vamos supor que tem uma outra reta aqui. Tipo assim, ó, x menos 3 aqui em cima. Entendeu? Aí você vai lá e faz o x menos 3. Você acha uma outra raiz. Então você vai ter que considerar uma raiz dessa reta, outra raiz dessa reta. Então, nesse caso, teria duas raízes. Enfim, o segundo passo é verificar a quantidade de vezes que cada raiz aparece. Aí você tem que tomar cuidado com o expoente dos termos e com as raízes repetidas. Tá? Vamos com calma, eu vou passar o passo a passo, a gente vai fazer vários exemplos, vai ficar bem prático. Então, essa aqui aparece uma vez só, não tem expoente. E essa aqui também aparece uma vez só. Então, de novo, primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, quantidade que cada raiz aparece. Agora, eu vou traçar a reta única. Por isso que o método chama, né, método da reta única. Você vai colocar as raízes em ordem crescente, 3 e 5. Beleza? E agora, galera, nós dividimos, né, o eixo X, nós dividimos a reta em 3 pedaços. Antes do 3, entre 3 e 5 e depois do 5. Eu quero determinar o sinal, né? Aí pensa comigo. Antes de usar o método, você tem que ir descobrir o sinal de algum intervalo. Ou antes do 3, ou entre 3 e 5, ou depois do 5. Você só tem que achar o sinal de um desses intervalos, porque o resto a gente vai usar uma técnica bem prática e vai descobrir todos os outros. Tá? Então, de novo, primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, quantidade de raízes. Terceiro passo, colocar as raízes na crescente numa reta única, né, que representa o eixo X. Agora vamos para o passo 4. A gente tem que descobrir um sinal de um desses intervalos. Então, aleatoriamente, eu vou escolher o 0. Tá? É só você fazer o f de 0, gente. Então, olha, a função não é essa aqui. Ó, a função é essa, não é? Eu vou substituir o x por 0. Vai ficar 2 vezes 0, 5 menos 0. Só que assim, eu não quero o valor exato. Eu só quero o sinal. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 6 é negativo. E embaixo, 5 menos 0 é 5. 5 é positivo. Menos com mais é menos. Então, com certeza, esse intervalo aqui, olha, que é o antes do 3, ele é negativo. Só isso que eu queria saber. O sinal de intervalo de um deles. E você pode escolher qualquer número. Você pode escolher, vamos verificar aqui no 100, que o 100 é maior que 5, né? Você vai lá, substitui por 100, acha o sinal desse intervalo. Por exemplo, deu mais. Entendeu? Você pode escolher qualquer número para verificar o sinal. Só que basta verificar o sinal de um intervalo. O que você não pode fazer? Você não pode verificar o sinal nas raízes, porque na raiz vai dar 0, né? Então você tem que verificar, você tem que pegar um número fora das raízes e determinar o sinal de um dos intervalos. Esse é o passo 4. Agora, o passo 5 é o último passo. Simplesmente, você vai identificar todos os outros sinais de forma imediata. É muito rápido. Olha só, essa raiz 3 aqui, ela aparece quantas vezes? Uma vez. A raiz 5 aparece também uma vez. Seguinte, aqui é menos, certo? Daqui para cá é par ou ímpar? É ímpar. Quando é ímpar, inverte o sinal. Aí fica mais. Daqui para cá é par ou ímpar? É ímpar. Mas, então, mais vai virar menos. Ou seja, quando for ímpar, inverte o sinal. Quando for par, mantém o sinal. Aí você vai fazendo esse efeito dominó e descobre todos os sinais de todos os outros intervalos. Nesse caso é simples, porque só tem 2. Mas esse método funciona para quando você tem vários intervalos, várias funções. Entendeu? Quando você tem
a raiz aqui deu uma raiz, né? Uma raiz 5, outra raiz 3. Pode aparecer com 10 raiz 3, 15 raiz 5, entendeu? Isso aqui resolve problemas mais complexos de forma rápida, ok? Então, esse é o resultado, galera, tá? Esse é o passo 5. Aí agora é simplesmente interpretar essa resposta, tá? O que a gente quer? Nós queremos o menor que zero. Aí olha para cá. Ó, vou até apagar aqui, não vai precisar disso agora não. Menor que zero é esse intervalo e esse intervalo. Ele quer que seja igual a zero, não quer? Então as raízes entram. Vai entrar o 3 e a ideia é entrar o 5 também. Só que o 5, 0 é o denominador. Então você tem que pôr o bolinha aberto no 5. Aí a resposta, perceba que a resposta vai ser a mesma da de cima. Tá bom? Galera, o meta reta única pode ter parecido um pouco difícil porque vocês não estão acostumados com ele. Tá? Vocês podem até achar que o método quadricinais é mais fácil, é mais prático, mas enfim. Eu vou fazer outros exemplos aqui para vocês. Ó. Olha aí, com 3 retas, com uma reta só, com 2 retas. Vamos fazer vários exemplos aqui com vocês. Olha essa daqui. Olha essa questão, que doideira. Tem uma de grau 2, outra de grau 2, uma aqui elevada a 5. Se você fizer esse tipo de questão no quadro de sinais, fica gigante. Fica gigante. Com o meta reta única é mais prático. É bem melhor. Tá bom? Então, beleza. Vamos fazer, então, a letra B, usando o meta reta única. Olha só, nós temos quantos termos, galera? Nós temos 3 termos, e todos eles são de primeiro grau, tá? E eu quero que seja menor ou igual a zero. Esse menor ou igual você vai verificar só no final, na hora de marcar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar as raízes. Ó. Menos 5x igual a zero. Então, menos 5x é igual a mais 5. O x, portanto, é 5 sobre menos 5, é igual a menos 1. Perfeito. Agora o próximo. 2x menos 8 é zero. 2x é 8, portanto, o x é 4. Perfeito. Achamos outra raiz. Próximo. X menos 2 é zero. O x é igual a 2. Encontramos mais uma raiz. Agora passo 2. Quantas raízes, né? Quantas vezes cada uma dessas raízes aparece? O menos 1 aparece uma vez. Por quê? Porque não tem expoente aqui e porque o menos 1 não aparece nas outras. Fechou? O 4 também aparece uma vez. Por quê? Porque não tem expoente na função e porque o 4 não aparece em outras. Perfeito. Agora, próximo, x igual a 2. O x igual a 2 também aparece apenas uma vez. Por quê? Porque o x menos 2 não tem expoente e o x igual a 2 não aparece em outras funções. Fechou? Simples assim. Passo 3 agora. Passo 3, você já vem e coloca aqui a reta única, né? Ó, reta única, você vai traçar as raízes em ordem crescente. Menos 1, 4 e 2. Então, vai ficar, ó, menos 1, 2 e 4. Tem que ser em ordem crescente. Dessa vez, galera, eu dividi a reta em 4 intervalos. Antes do menos 1, entre 1 e 2, entre 2 e 4 e depois o 4. Aí você pode escolher identificar o sinal de qualquer um desses intervalos, mas basta um, tá bom? Eu vou aproveitar, galera, no mesmo momento que você anotar as raízes, vamos anotar aqui embaixo também, quantas vezes cada uma aparece, tá bom? Então, ó, primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, quantas vezes cada raiz aparece. Ok. Terceiro passo, traçar a reta única e anotar as raízes em ordem crescente e a quantidade de vezes que cada raiz aparece. Vamos seguir esse passo aqui e eu vou anotar esse passo a passo para vocês, com calma, tá? Não se preocupa não. Beleza. Agora vamos lá. Eu vou escolher o zero, porque o zero é mais fácil de usar a conta. Mas você pode escolher 1.000, 10.000, só não pode escolher a raiz, tá? Aí vamos fazer a conta aqui, ó. Calcula para mim o f de zero. Galera, você vai simplesmente pegar essa função aqui, ó, e vai substituir o x por zero. Só que você não vai nem preocupar com o número que vai aparecer aqui, porque eu quero só o sinal, tá? Então vai ficar, ó, 5 vezes 0, 2 vezes 0, 0 menos 2. Simples assim, ó. 2 é 0, depois aqui fica 0 menos 2. Aí vai ficar menos 5, negativo. 2 é 0 menos 8 dá menos 8, que é negativo. E embaixo, 0 menos 2 também dá negativo. Menos com menos é mais. Então fica mais com menos vai dar menos. Então a gente descobriu aqui
o sinal desse intervalo entre menos 1 e 2. Aí agora, quando é ímpar, ó, vamos fazer a análise aqui, ó. Daqui para cá, né, para a esquerda, a raiz é ímpar. Então, inverte o sinal. De menos vira mais. Se você fizer para a direita, é ímpar de novo. Então, inverte o sinal. Agora, o menos vai virar mais. Mais uma vez, ó, é mais, como é ímpar, vai trocar de novo e fica menos. Pronto. Temos aí o estudo de sinal completo da função, bem rápido. Ok? Agora, para finalizar, a gente vai fazer a análise da resposta. O exercício está pedindo para a gente calcular o quê? Maior ou menor? Ele quer menor ou igual. Aí vamos encontrar aqui os intervalos em que é negativo. Beleza. E ele quer que seja igual? Quer. É maior ou menor ou igual a zero. Então, eu tenho que desprezar a raiz que zero é o denominador. O 2 tem que estar aberto. Então, vai ser aberto no 2 e fechado em todas as outras raízes. Qual que é a resposta então, galera? X pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 1 e 2, fechado no menos 1, ou o x é maior ou igual a 4. Aí, pensa comigo, se isso aqui fosse um exercício de derivada, né? Vamos supor que essa função aqui, ó, essa função aqui, seja a derivada primeira de um gráfico qualquer. Aí você vai fazer o estudo sinal da derivada, onde o positivo cresce, o negativo cai. Positivo cresce, negativo cai. Aí você acha aqui o ponto de máximo, o ponto de mínimo, o ponto de máximo. Então você vai fazer a análise de crescimento e vai encontrar os pontos críticos da função. Tá? É uma das principais aplicações aí do cálculo. E vamos supor agora que essa função aqui, galera, vamos supor que essa função aqui seja a derivada segunda. Aí é a mesma ideia. Vai ter que fazer o estudo sinal daquela derivada segunda. Quando é positivo, pouco para cima, negativo para baixo, positivo para cima, negativo para baixo. E quando tem mudança de concavidade, a gente encontra aí os pontos de inflexão. Portanto, o estudo de sinal, né, usando o método reta única, você vai conseguir identificar rapidamente o estudo de crescimento e o estudo de concavidade das funções. Isso é muito útil no curso de cálculo. Vamos fazer mais uma. Menos 8 sobre x menos 3. Galera, nós temos duas funções de novo. Tá? A de cima, ó, y igual a menos 8. Essa função é o quê? Ela é sempre negativa. Né? Vamos anotar aqui. Ó. Sempre negativo. Ok? E a outra função, que é o x menos 3? O x menos 3... ela é uma reta crescente cortando em 3. Galera, isso aqui não vai precisar de estudo sinal. Não vai precisar de quadro sinal, não precisa de nada. Tá? Porque isso aqui é fácil demais. O de cima é sempre negativo. E o de baixo é sempre menos com mais. Então, olha só. O de baixo, o estudo sinal dele vai ser assim, ó, menos e depois mais. Só que como o de cima é sempre negativo, o que vai acontecer? Vai inverter. Vai ficar assim, ó. Vai ficar o menos vira mais e o mais vira menos. Acabou. Essa é a resposta. Tá? Bem prática. Então, você só vai usar, né, o quadro de sinais, se você ainda preferir, né, ou meta reta única, se tiver funções de primeiro grau, segundo grau. Quando tem função grau zero com outra função, não precisa, porque é só inverter. Tá bom? Então, essa é a resposta. Aí ele quer o menor igual a zero. Então, aonde que ela é menor que zero? Depois do 3. E aqui tem que ser aberto. Tá bom? Qual é a resposta, então? X pertencente aos reais, tal que o x é maior que 3. Fechou aqui. Nesse exercício, não precisou de quadros sinais, não precisou de reta única, né? Ele é bem simples, porque a função de cima é simplesmente uma função constante. Ok? Tem que ficar esperto aí, tentar fazer a função do jeito mais rápido possível. E qual que é o nosso objetivo no estudo sinal, né, galera? Ó, se essa função, né, se essa função aqui fosse a derivada, aqui seria crescente e decrescente. Então você vai conseguir estudar o sinal da função original. Na verdade, você vai estudar o crescimento da função original baseado no sinal da derivada primeira. E se você deriva de novo e acha a derivada segunda, positivo como para cima, negativo como para baixo.
Então, você consegue fazer análise de concavidade estudando o sinal da derivada segunda e análise de crescimento estudando o sinal da derivada primeira. Isso são os passos do estudo completo de uma função, uma das principais matérias do cálculo 1. Beleza. Próxima questão. X menos 3 dividido por x menos 2 menor ou igual a x menos 1. Ah, aqui nós temos um problema, tá? Aqui, ó, tem que ser zero, galera. Tem que ser zero. Porque para ser positivo e negativo, você tem que comparar com zero, né? Quando é maior que zero, positivo. Menor que zero, negativo. Agora, maior que x menos 1, o que vai acontecer? Não sei. Então, o primeiro passo é colocar todo esse termo para a esquerda. Você não pode multiplicar cruzado, tá? Não pode multiplicar cruzado em equações. Cuidado com isso. Então, passa para a esquerda e fica menos x mais 1 menor ou igual a zero. Vamos tomar o MMC aí, ó. Vai ficar x menos 2 embaixo, dividido por x menos 2, vezes x menos 3. Menos x menos 2, que multiplica x mais 1. Então, só tirei o MMC aí dessas funções. Menor ou igual a zero. Agora, vamos desenvolver. Vamos desenvolver esse trecho aí no numerador. Vai ficar x menos 3 menos x com x ao quadrado, x vezes 1 dá x, menos 2x menos 2. Eu simplesmente desenvolvi aqui, né? Ó, x com 1, 2 com x, 2 com 1, pronto. Aí agora, vamos finalizar aí o numerador. Vai ficar, vamos ver, eu vou juntar esse x aqui, ó, com esse x. Vai ficar, deixa eu pensar aqui, x menos 2x, tá bom? Vamos devagar. X menos 2x vai dar menos x. Só isso que eu vou fazer por enquanto. Então, menos 2x. Vou copiar tudo de novo aqui. X menos x vai dar menos x. Pronto. Agora vamos inverter o sinal. Ó. É menos, tem que inverter o sinal de todo mundo. Vamos devagar para não ter problema, né? Agora eu vou tirar o parênteses e inverter o sinal de todos. Então, ó, vai ficar menos x ao quadrado, menos com menos mais x, menos com menos mais 2. Aí agora eu consigo juntar mais alguns termos. Ó. Menos x ao quadrado. Só tem 1, então continua aqui. Eu tenho x mais x. X mais x dá quanto? Vou pagar tudo, né? Mais fácil. Ó, menos x ao quadrado. X mais x vai dar 2x, então mais 2x. Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Pronto. Pronto. Essa é a nossa equação produto quociente. Então, muito cuidado, galera. Tá? Quando não tiver zero à direita, você tem que transformar. Você tem que deixar o zero à direita. Pegadinha essa aí, tá bom? Então, vou colocar mais uma página aqui para a gente resolver essa questão, que agora está no formato, beleza, agora a gente pode usar ou quadro de sinais ou meta reta única. E claro que eu vou usar o meta reta única, já expliquei para vocês que ele é mais prático. Tá? Primeiro passo é encontrar as raízes. Menos x2 mais 2x menos 1 igual a zero. Ok. Multiplico todo mundo por menos 1. x2 menos 2x mais 1. Aí aqui vai ficar x alguma coisa, deixa eu ver, o produto é 1 e a soma é 2, a soma é menos 2. Então vai ficar x menos 1 ou x menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Tem um método bem rápido, tá, galera? Para você achar as raízes de uma equação de segundo grau. É muito rápido mesmo, só que fica para outro vídeo, tá? Enfim, aqui, quais são as raízes? As raízes vai ser x igual a 1, né? Isso aqui é x menos 1 ao quadrado, que é igual a x igual a 1. Só que aqui, galera, presta atenção. Como a equação ela é de grau 2, esse x igual a 1 aparece quantas vezes? 2 vezes. Entendeu? É uma raiz dupla. Tá? Se a função tem grau 2, tem que ter duas raízes. Pode ser duas raízes iguais, pode ser duas raízes diferentes. Então aqui são duas raízes, x igual a 1. Qual que é o próximo? O próximo é x igual a 2, né? X igual a 2 igual a 0. Não, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Quantas vezes essa raiz aparece, galera? Uma vez. Pronto. É isso. Então, eu tenho 2 que aparece uma vez,
e 1 que aparece duas vezes. Agora a gente vai traçar a famosa reta única. Famosa reta única. Deixa eu colar aqui. Prontinho. Coloca as raízes em ordem crescente. Então vai ficar aqui o 1 e aqui vai aparecer o 2. Ok. Galera, presta atenção agora. Eu preciso identificar o sinal de algum intervalo. Deixa eu colocar aqui a quantidade de uma vez, né? O 1 aparece duas vezes, então ó, é diferente, hein? Quando é par, mantém o sinal. Quando é ímpar, inverte. Então aqui vai aparecer uma coisa diferente. Beleza? Então, vou pegar aqui o sinal do zero de novo, tá? Facilitar as coisas aí. Vamos fazer o f de zero para determinar o sinal de algum intervalo. Copiar aqui para vocês, ó. Vai ficar 0 ao quadrado, mais 2 é 0, 0 menos 2. É só substituir por 0 mesmo. Bem fácil. Então, em cima vai dar menos 1, que é negativo. E embaixo vai dar menos 2, que também é negativo. Ou seja, vai dar positivo aqui. Então, eu descobri o sinal desse intervalo. Aqui, galera, ó, aqui é sempre positivo. Beleza, agora daqui para cá, o que eu faço? É par, ó. É par. Quando é par, você inverte o sinal. Quando inverte o mais, vira... Não, eu falei errado. Quando é par, você mantém o sinal. Tá? Quando é ímpar, você inverte. Quando é par, você mantém. Ou seja, mais continua sendo mais. E daqui para cá, galera? Daqui para cá é ímpar. Portanto, você tem que inverter o sinal. Então, o mais vai virar menos. Pronto. Acabou aqui. Já temos a resposta. Agora é só interpretar. Vou copiar esse estudo sinal aqui de novo. E a gente vai interpretar. O exercício, né, a nossa equação, ele está pedindo menor ou igual a zero. Então, qual é o intervalo aqui menor ou igual a zero? Deixa eu apagar algumas coisas aqui que não vai precisar. Pronto. Qual é a parte menor ou igual a zero? É essa aqui, né? Ó. Eu só quero a parte negativa. Ele quer menor ou igual a zero, não é isso? É isso mesmo. Menor ou igual a zero. Eu quero que seja igual? Quero. Ou seja, as raízes entram, só que não vai entrar a raiz que zero do denominador. Então, o 2 não entra, mas o 1 vai entrar. Então, o 2 tem que estar aberto e o 1 tem que estar fechado. Ou seja, o 1 faz parte da resposta, tá? Qual que é a resposta, então? Final, ó. X pertencente aos reais, tal que o x é igual a 1 ou o x é maior que 2. Fechou aqui. Então, galera, apareceu um negócio diferente aqui agora. Apareceu raiz com quantidade par. Quando é par, mantém. Quando é ímpar, inverte. Nesse exercício aqui, a gente usou o método da reta única, que é mais simples que o quadro de sinais, né, galera? Acho que isso ficou bem claro. Mas qual que é o nosso objetivo? Qual é o nosso principal objetivo em usar essa ferramenta de forma rápida? Lá no cálculo, quando você chegar na matéria de esboço de gráfico, você vai ter que fazer estudo de crescimento e estudo de concavidade. Então, você vai ter que estudar o sinal da derivada, estudar o sinal da derivada segunda. Usando essa ferramenta da reta única, você vai fazer isso mais rápido, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que seja uma derivada, tá? Derivada primeira. Positivo cresce, negativo decresce. Aí aqui vai ser um ponto de máximo, por exemplo, quando tem troca de sinal. E se fosse uma derivada segunda, côncavo para cima, côncavo para baixo. Pronto. Entendeu? A análise de crescimento e a análise de concavidade é uma das principais aplicações desse método. Próxima questão letra E. Dessa vez a gente tem uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau e outra equação de primeiro grau embaixo. E como já tem zero aqui, não precisa de manipular, né? Sempre que não tem zero, tem que manipular, tá, galera? Então, vamos lá. Primeiro passo, x ao quadrado menos 9 igual a zero, x ao quadrado igual a 9, o x é 3 ou o x é menos 3. Então, aqui apareceu duas raízes diferentes. Tudo bem? Equação de segundo grau, um polinômio de grau 2 tem duas raízes. Nesse caso, são duas raízes diferentes. Próximo, 4 menos x. 4 menos x igual a 0. Menos x é menos 4, x dá 4. Próximo, x menos 2. X menos 2 igual a 0, o x igual a 2. Então, encontramos aqui, ó, 4 raízes. X igual a 3, x igual a menos 3,
x igual a 4 e x igual a 2. E cada uma dessas raízes aparece uma vez. Tá? É um polinômio de grau 0, é um polinômio aqui de grau 2, então tem duas raízes. Uma é 3, a outra é menos 3. O menos 4 também aparece uma vez e o 2 também aparece uma vez. Fechou? Agora, se aqui, por exemplo, tivesse elevado a 10, aí aqui ia aparecer 10 raízes 3 e 10 raízes menos 3. Então, tomam cuidado quando tem expoente, tá bom? E tomam cuidado também para ver se não tem raiz repetida. Porque se aqui aparecesse, olha, vamos supor que aparecesse x igual a 3. Aí você tem que juntar o 3 que está aqui com o 3 que está aqui. Então, ó, 1 mais 1, você teria duas raízes 3. Então, toma cuidado. Para achar a quantidade de raiz, você tem que ver se tem expoente e se tem raiz repetida. Fechou, então? Agora, a gente vai colocar essas raízes na reta única. Nossa Senhora. Espera aí, deixa eu copiar só o x aqui. Aqui, pronto. Meta reta única. A gente coloca aqui em ordem crescente. Então, começa com o menos 3, depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4. Pronto. Galera, eu tenho que escolher, eu tenho que determinar o sinal de algum intervalo. Qual intervalo? Qualquer um. Eu estou fazendo sempre no zero. Deixa eu pegar um valor diferente aqui agora. Tá? Eu vou escolher aqui, aleatoriamente, vou escolher o 100. Tá bom? Aí você vai lá e vai fazer o f de 100. F de 100, pega a função. Ó. Você vai fazer, então, 100 ao quadrado menos 9. Aí, meu Deus, que conta gigante que eu vou ter que fazer. Não precisa fazer conta grande, galera, porque a gente quer só o sinal. 100 ao quadrado é um número gigante, menos 9. É positivo, só isso que importa. 4 menos 100 é negativo. Quanto que dá? Não importa. 100 menos 2 é lógico, é positivo. Aí em cima, mais com menos dá menos. Embaixo mantém mais. Menos dividido por mais é igual a menos. Então agora a gente conseguiu identificar o sinal do intervalo que contém o número 100. Então sempre que for maior que 4, o sinal vai ser negativo. Aí agora, galera, a gente consegue identificar rapidamente todos os sinais dos outros intervalos, usando aquele macete, né? Quando é ímpar, converte, né? Inverte menos para mais para menos, e quando é par, mantém o sinal. Como todo mundo é ímpar, vamos inverter tudo aqui rapidão, ó. Menos, aí mais, inverte, vira menos, inverte, vira mais, inverte, vira menos. Pronto. Viu como que é fácil? A gente já tem aí o resultado de todo o estudo de sinal de forma prática, tá? O quadro de sinais dessa questão vai ficar bem puxado, tá? Se você quiser fazer para você dar uma testada, fica à vontade aí. Fica bem pior, dá mais trabalho. Bom, agora para achar a resposta, a função ela é menor ou igual a zero. Então, nós queremos aqui um intervalo negativo. Então, eu quero antes do menos 3, entre 2 e 3 e depois do 4. Eu quero que seja zero? Quero. Ele quer que seja menor ou igual. Então, todas as raízes vão entrar, com exceção do que zero é o denominador. Então, tem que colocar aberto no 2 e fechado nas outras raízes. Então, fecha no menos 3, fecha no 3 e fecha no 4. Para finalizar, qual é a resposta? Ó, x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 3, ou o x está entre 2 e 3, fechado em 3, ou o x é maior que 4, maior ou igual. Fechou aqui, essa é a resposta, ok? Se isso aqui fosse uma questão de cálculo, e a gente tem que calcular, por exemplo, o crescimento da função, aí você deriva e faz o estudo de sinal da derivada. Então vamos supor que isso aqui seja o estudo de sinal da derivada, tá? Quando ela for negativa, decrescente, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Aí você já descobre que aqui é um ponto de mínimo, aqui é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de máximo. Entendeu? Então a gente usa, né, o estudo de sinal para fazer o estudo de crescimento das funções. É uma matéria muito usada lá no cálculo. Se isso aqui fosse uma derivada segunda, a gente faz análise de concavidade. Negativo é para baixo, positivo é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí aqui seria pontos de inflexão, né? O PI,
ponto de mudança de concavidade. Nesse caso, teria 4 pontos de inflexão, por exemplo. Tá bom? Então, o método reta única é uma ferramenta muito útil. Tá? Se você chegar lá no seu curso de cálculo já sabendo isso, você vai acelerar muito os seus estudos. Próxima questão, F. Essa questão é boa, olha aí. X ao quadrado menos 6x mais 5 e x menos 3 elevado a 5. Então tem um expoente aqui, ó. Galera, vai fazer essa questão no quadro de sinais. Fica divertido, tá? Primeiro passo, iguala todo mundo a zero, né? Cada termo a zero. X ao quadrado igual a zero, portanto o x é zero. Próximo, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Aí vai ficar x menos alguma coisa, x menos alguma coisa. Tá, o produto é 5 e a soma é 6. Produto 5, soma 6. Produto 5, soma 6. O produto 5 vai ficar 5 com 1. 5 com 1. É isso mesmo. Olha lá. Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 5 vezes menos 1, mais 5. Perfeito, é isso aqui. Então, ou o x é 5, ou o x é 1. Ah, você viu que eu achei essa raiz de cabeça? Bem rápido. Depois eu explico para vocês como é que faz isso. Tá? Tem um método sensacional. Você faz de cabeça. Nem básico você precisa fazer. Não é nem soma em produto. É mais fácil que aquela soma em produto. Fica pronto o vídeo, tá bom? Cobra aí, galera. Manda mensagem para mim, se eu esquecer, tá? Próximo. X menos 3 elevado a 5 igual a 0. Então, x menos 3 é igual a 0, portanto, x igual a 3. Aí aqui nós temos quantas raízes? Ó? X igual a 0, x igual a 5, x igual a 1, x igual a 5. Tá? Aí, aqui não é x igual a 5, não. Opa, aqui é x igual a 3. De onde surgiu aquele 5? É porque está elevado a 5, aí eu acabei colocando 5. Enfim, se é x igual a 0, x igual a 1, x igual a 5, x igual a 3. São 4 raízes. Agora a gente tem que anotar a quantidade de raízes. Aqui, galera, ó, está elevado a 2. Está elevado a 2. Cuidado com isso. Se está elevado a 2, o x igual a 0 aparece 2 vezes. X igual a 5, x igual a 1. Cada um aparece uma vez só. Eu tenho um polinômio de grau 2. Então tem 2 raízes. Um é 5, a outra é 1. Agora, se tivesse aqui elevado a 2, aí ia aparecer 2 5 e 2 1. Ok? Beleza? E aqui o x igual a 3. O x igual a 3 aparece lá. Está elevado a 5, galera. Então ele aparece quantas vezes? 5 vezes. Mas na prática só importa se é par ou se é ímpar. Beleza? Agora, quadro de sinais. Quadro de sinais não. Método da reta única. Tá? Meu aluno não usa quadro de sinais mais, galera. Não usa. Vamos ganhar tempo. O tempo faz diferença na hora da prova, hein? Então vamos lá. Coloca aqui as raízes em ordem crescente. Então 0, depois vem 1, depois vem o 3, depois vem o 5. Nesse caso, dividimos a reta em vários intervalos. Antes do 0, entre 0 e 1, entre 1 e 3, entre 3 e 5 e depois do 5. Ela tem 5 intervalos. Vai fazer esse exercício no quadro de sinais? Tenta aí, tenta aí. Fica gigantesco, tá? Fica enorme. Você demora um tempão para fazer, tá? Então vamos lá, galera. Coloquei as raízes, agora vamos anotar a quantidade que cada raiz aparece. O 0 aparece 2 vezes, o 1, uma vez, o 3, 5 vezes e o 5 aparece uma vez. Fechou. Lembrando que o que importa na prática é se é par ou se é ímpar. Agora a gente tem que definir o sinal de algum intervalo. Aí aqui, galera, você não pode achar o sinal do 0, porque o 0 é raiz. Se você fizer o f de 0, vai dar 0. Não pode você considerar o sinal de raízes. Só isso que não pode. Vamos pegar um número grande? Vamos pegar aqui o 100, tá? 100. Vamos fazer o 100 de novo. Vou fazer aqui o f de 100. Lembrando, parece que vai dar trabalho, mas como é só sinal, galera, é de boa demais. Isso é tranquilo. Tá? Vamos fazer a análise com calma aqui. Ó. Onde tem x, a gente vai por 100. 100 ao quadrado, 100 ao quadrado, 6 vezes 100... e 100 menos 5. Pronto. 100 ao quadrado é positivo. Beleza. 100 ao quadrado. 100 ao quadrado... aqui vai ter que fazer um pouquinho de conta. Né? 100 ao quadrado vai dar 10.000. 6 vezes 600... 6 vezes 100, 600. Mais 5. Olha aí. 10.000 menos 600 mais 5. Claro que é positivo, né? O 10.000 vai prevalecer. Então fica positivo.
Embaixo, 100 menos 3 elevado a 5. Claro que é positivo. Entendeu? É fácil fazer isso aqui, porque a gente só quer sinal. Então, mais com mais com mais, lógico que aqui vai dar mais. Portanto, descobrimos o sinal do intervalo aqui, ó. Todo esse intervalo depois do 5, ele é mais. Agora, o que a gente vai fazer? Automaticamente, é direto, é de cabeça. Quais são os sinais dos outros intervalos? É ímpar? Inverte. É ímpar? Inverte. É ímpar? Inverte. É par? Mantém. Então, aqui manteve o menos. Acabou, galera. Acabou. Acabou o exercício, olha lá. Está pronta a resposta aqui. Agora é só interpretar. Viu como que é rápido? Beleza? Vamos interpretar. Ele quer positivo, ele quer negativo. Vamos voltar lá. Ele quer que seja maior ou igual a zero. Se eu quero que seja maior, vamos aqui pegar os intervalos do maior. O positivo está aqui e o positivo está depois do 5. Beleza. Ele quer que seja igual? Quer que seja igual. Só que não pode zerar o denominador. Então, a gente vai fechar todo mundo com exceção do 3. Então, o 3 fica aberto e o resto fechado. Lá. O 1 entra, o 0 entra, o 5 entra. Você põe todas as raízes. Tá bom? Beleza. Qual que é a resposta, então? X pertencente aos reais. Tá o quê? Não vai esquecer do x igual a 0, hein? Ó, x igual a 0. Ou o x está entre 1 e 3 fechado no 1. Ou o x é maior ou igual a 5. Fechou? Viu como que é rápido, galera? É rápido. Se você fizer esse exercício aqui com um quadro de sinais, fica gigante. Fica gigante, não tem jeito. Agora, presta atenção, galera. Presta atenção. Se isso aqui fosse o estudo de sinal de uma derivada, aí, ó, decresce, decresce, cresce, decresce e cresce. Se fosse o estudo de sinal da derivada segunda, conca para baixo, conca para baixo, conca para cima, conca para baixo, conca para cima. Aí você já acha o ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de flexão. Então, isso aqui é extremamente útil no estudo de sinal de derivada primeira e derivada segunda, né? Para fazer o estudo completo da função. Galera, método reta única é uma forma rápida de fazer estudo de sinal. Então, é uma ferramenta extremamente útil no seu estudo de cálculo. No final dessa aula, fica aqui até o final que eu vou passar. Eu vou anotar o passo a passo do método reta única. Tá? Vou anotar bonitinho para vocês. Vocês nunca mais vão errar isso. Tá? Eu quero vocês fazendo inequação produto quociente em 5 minutos. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 32x. Aí, meu Deus, olha só, é uma função de grau 3. Você não sabe fazer função de grau 3, né? Galera, você sempre pode manipular o que está à esquerda. Então, claro que você vai colocar o x em evidência aqui, ó. X em evidência fica x ao quadrado menos 12x mais 32 menor ou igual a zero. Pronto. Aí virou uma equação de primeiro grau e uma outra equação de segundo grau. Ok? É isso. Então, presta atenção, galera. Ou o x vai ser igual a zero, né? Você vai pegar cada termo igual a zero. E aqui, x ao quadrado menos 12x mais 32 é igual a zero. Agora, deixa eu pensar aqui. Vai ficar x menos alguma coisa, x com outra coisa. O produto é 32 com a soma 12. 8 com 4. 8 com 4. Aí, 8 com 4, x menos 8, x menos 4, menos 8 menos 4 menos 12, menos 8 vezes menos 4, 32. Perfeito? É isso aí. Quais são as raízes? Ou o x é 8, ou o x é 4. Então, temos aqui 3 raízes. X igual a 0, x igual a 8, x igual a 4. 3 raízes. Quantas vezes cada raiz aparece? Uma vez. Uma vez. Uma vez. Essa questão aqui foi de boa. Foi tranquila. Deixa eu copiar aqui. Método reta única, galera. Ó, vamos anotar as questões em ordem crescente. Então, começa com 0, depois vem o 4, depois vem o 8. Vamos escolher algum intervalo para achar o sinal. Vou escolher aqui o 100 de novo. Faz o f de 100. Ó, a função é essa. Basta substituir o x por 100 e fazer a análise de sinal. Então, vai ficar 100 que multiplica 100 ao quadrado, 12 vezes 100 mais 32. 100, né, vai ficar, claro que vai ficar positivo, vezes 100 ao quadrado, aí tem que fazer um pouquinho de conta, né, pegando um número muito grande. 100 ao quadrado é 10.000, menos 1.200 mais 32. Então, vai prevalecer o sinal do 100 ao quadrado, vai ser mais. Portanto,
isso aqui é sempre mais. Galera, identificamos aí o estudo de sinal, né? A gente verificou o sinal do 100. E o sinal do 100 vai representar o sinal de todo o intervalo aqui, ó, depois do 8. Se for maior que 8, é 100. É positivo. Ok? Agora, a gente automaticamente vai chegar à conclusão de todos os outros intervalos, usando o método da reta única. Quando é ímpar, inverte. Quando é par, mantém. Aqui, como todo mundo é ímpar, vamos fazer rápido. Ó. O mais vai virar menos, mais, depois menos. Pronto, acabou. Acabou o exercício. Bem prático, bem rápido. Tá? Agora é só analisar a resposta. Ele está querendo o quê? Menor ou igual a zero. Então, eu quero negativo. Vamos lá. Eu quero aqui e eu quero aqui. Só o negativo. Eu quero que seja zero. Aqui é o menor ou igual. Galera, se fosse só menor, será põe aberto em todo mundo. Acabou o exercício. Como ele quer que seja menor ou igual, você tem que incluir as raízes. E aqui não tem denominador. Então, você não precisa de tirar nenhuma raiz. Bom? Nesse caso aqui, então, vai ficar fechado um 0, fechado um 4, fechado um 8. Portanto, vamos colocar a resposta. X pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 0, ou o x está entre 4 e 8. Prontinho, fechou aqui. Bem rápido, método reta única, né? Lembrando aí que se essa função fosse uma derivada, negativo decrescente, positivo cresce, negativo decrescente, positivo crescente. Aí você já consegue estudar o crescimento da função. E se fosse uma derivada segunda, você interpreta a concavidade. Negativa para baixo, positiva para cima. Negativa para baixo, positiva para cima. Aí você consegue fazer o estudo de concavidade da função. Encontrar o ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão, enfim. O método reta única é uma ótima ferramenta no seu curso de cálculo. Para finalizar, como eu prometi, eu vou passar um passo a passo aqui, ó. Método da reta única. Qual que é o primeiro passo, galera? Primeiro passo, ó, encontrar as raízes de cada termo. Então, encontrar as raízes de cada termo. Ou seja, você vai pegar cada termo, que normalmente é primeiro e segundo grau, e vai igualar a zero. Raízes de cada termo. Espera aí. Antes de analisar isso, galera, eu vou colocar isso aqui como passo 2. Tá? Só para ficar bem claro. Esse é o passo 2. O passo 1, você tem que escrever a função nesse formatinho aqui. Ó. Tem que ser uma função de x maior ou igual a zero. Ou seja, o passo 1 é colocar o zero à direita. Tem que ter zero à direita. Ok? Porque maior que zero, positivo. Menor que zero, negativo. Agora, se tem um 5, maior que 5, menor que 5. Maior que 5 é positivo. Menor que 5, pode ser positivo, pode ser negativo. Aí vira uma bagunça. Então, sempre tem que ter o zero à direita. Depois, você vai encontrar as raízes de cada termo. Ok? Anota aí. Passo 3. Você vai verificar quantidade de raízes. Você vai verificar quantas vezes cada raiz aparece. Quantidade de raízes. Beleza. Passo 4. Você vai colocar, ó, você vai colocar a quantidade e as raízes em ordem crescente. Então, vamos lá. Anotar as raízes em ordem crescente na reta única. Ok? E nesse passo, você já é melhor fazer aqui. Anotar também a quantidade de cada raiz. Que é o que você fez ali no passo 3. Esse passo é extremamente importante, galera. Tem que ser na ordem crescente, tá? Passo 5, você vai definir o sinal de algum intervalo. Qual intervalo? Qualquer um, tá? Definir... Nossa, minha letra tá feia, hein? Anota e faz organizadinho no seu caderno depois. Definir
o sinal de um intervalo, só um. Aí, claro que você não pode substituir na raiz, você tem que escolher algum valor, né? Que está dentro de um intervalo. Então, definir o sinal de uma raiz, acabou. Acabou o exercício. Aí você tem que lembrar do quê? Quando é par, quando a quantidade é par, você mantém o sinal. E quando a quantidade for ímpar, você inverte o sinal. Acabou, galera. É só isso. Tá? Chegou aqui, você consegue identificar rapidamente todos os sinais. Inverte o sinal. E por último, né, eu vou colocar um passo 7 aqui, que é analisar a resposta, né? Aí é simplesmente verificar, eu quero positivo, eu quero negativo, a raiz é fechada, a raiz é aberta. Então, você vai analisar a resposta. Analisar a resposta. E lembrando, galera, eu estou usando isso aqui com o objetivo de verificar o estudo final da derivada primeira e derivada segunda. Isso é uma ferramenta para o cálculo, uma ferramenta, né, para você agilizar os seus estudos em cálculo. Então, passo a passo bonitinho. Aqui ficou meio bagunçado, mas anota aí com calma no seu caderno. Se quiser, tira um print, assiste o vídeo de novo. Enfim, são 7 passos, tá? Eu gosto de passar isso aqui na prática, que é mais fácil. Olha aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui foi um dos mais difíceis, né? Primeiro passo, ó, vamos fazer uma análise aqui. Primeiro passo, iguala todo mundo a zero. Cada termo aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Eu igualei cada termo a zero e encontrei as raízes. Segundo passo, ó, passo 2, você vai verificar quantas vezes cada raiz aparece. Nesse passo, você tem que tomar cuidado. Tem raiz repetida? Tipo assim, apareceu um zero aqui e o outro zero aqui. Você tem que somar essas duas raízes, tá? Então, apareceu a raiz repetida? Sim ou não? Aí depois você vai verificar se tem expoente. Aqui, por exemplo, ó, tem um expoente 2. Então, o x igual a zero aparece 2 vezes. Cuidado com o expoente e cuidado com a raiz repetida. Beleza? E passo 3 aqui, ó. O passo 3 é anotar as raízes em ordem crescente, ó. 0, 1, 3, 5. Você vai pegar todas as raízes que você colocou, colocar em ordem crescente. E ao mesmo tempo, você já anota aqui embaixo quantas vezes cada raiz apareceu. O próximo passo, né? O passo 4. Aqui, ó. O passo 4 é que eu escolhi 100. 100. Escolhi um valor qualquer. Você poderia ter escolhido o 4, que você acha o sinal desse aqui. Você poderia escolher o 2, você poderia escolher o 0,5, você poderia escolher menos 1 bilhão. Só não pode escolher a raiz, porque vai dar zero. Tá? E nesse passo, galera, você não tem que saber o valor exato. Você não tem que saber 100 ao quadrado menos 6 é 100, mais 5 vezes 5 ao quadrado. Nossa, você não tem que saber. É só o sinal. Tá? Isso aqui é rápido. É 5 segundos você acha esse sinal. Achou o sinal de um intervalo, você já acha o sinal de todos. Esse é o passo 5. Quando é ímpar, inverte. Quando é par, mantém aqui, ó. Quando é par, tá vendo aqui, ó? Quando? Aqui é menos. Aqui é 2, par. Mantém o sinal. Aqui, ó, é ímpar. Então era mais. Com ímpar, vira menos. Inverte o sinal. Tudo bem? E no final, esse aqui é o passo 5, né? Fazer a análise do par. Mantém, ímpar, inverte. No final, que é o passo 6, você vai verificar a resposta. Você vai verificar se é mais, se é menos, se a raiz entra, se a raiz não entra. Aqui você tem que pensar sempre, olha só. Olha na resposta. Eu quero que seja maior? Então pega um intervalo positivo. Eu quero que seja menor? Pega um intervalo negativo. Se não quer que seja igual, tipo, é só maior ou só menor, põe aberto em todas as raízes. Eu quero que seja maior igual ou menor igual. Ou seja, você vai ter que incluir as raízes. Mas cuidado com as raízes que zero dominador. Então, o que zero dominador é sempre aberto. E os que zero em cima, você põe fechado. Beleza? Então, é basicamente isso, galera. Esse resumo aqui ficou bem completo. Tá? O primeiro passo, né, nesse caso eu nem considerei, você tem que verificar se é maior que zero. Aqui, ó. Tem uma questão que isso não aconteceu. Essa aqui, ó lá. Não estava maior que zero. Então, antes de fazer tudo isso, você tem que passar todo mundo para a esquerda e manipular o máximo que você conseguir. Fechou? Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!